Vamos pensar no seguinte cenário, imaginem que a própria ferramenta que a gente usa para ler e compreender a fé foi, silenciosamente ajustada. Uhum. Ajustada para diluir e enfraquecer essa mesma fé. É como se a lente dos óculos que a gente coloca, em vez de mostrar os detalhes da realidade com nitidez, tivesse um filtro super confortável ali. Pra suavizar tudo, né? Exatamente. Suavizando as bordas, mudando completamente as cores daquilo que a gente está olhando. Então, sejam todos muito bem-vindos a mais uma análise aprofundada. E olha, o mergulho de hoje vai exigir bastante atenção da nossa parte. Com certeza. É um material bem provocativo. Muito. A gente está com anotações e excertos de um estudo chamado O Padrão de Deus. Alto demais para a carne, perfeito para a graça. E o nosso foco agora vai ser o primeiro módulo, que se chama O Problema do Ocidente. E bom, esse é um estudo que ele não pede licença para expor uma ferida que é muito profunda, sabe? O objetivo das fontes aqui não é, de jeito nenhum, dizer que a tradição ocidental simplesmente rasgou a Bíblia ou inventou uma fé falsa do nada. Não, não é tão explícito assim, né? Não, a tese é bem mais sutil e, por isso mesmo, muito mais perigosa. O argumento central é que a nossa lente cultural, a forma ocidental de processar o mundo, filtrou a escritura. E neutralizou a radicalidade dela. Exato. Neutralizou aquela radicalidade original, especialmente a mentalidade hebraica, que é o coração do texto. E logo na primeira página desse material, a gente se depara com uma daquelas frases que, nossa, forçam a gente a parar a leitura e respirar fundo. A citação diz bem assim: o Ocidente não precisou rasgar a Bíblia para rebaixar o padrão. Bastou reinterpretá-la de modo que a carne religiosa conseguisse sobreviver dentro dela. Pois é, essa é a espinha dorsal de toda a nossa análise hoje. Mas espera aí. Certo, vamos desempacotar isso com calma, porque é uma acusação muito séria. Dizer que nós, domesticamos o texto bíblico, e isso implica que a gente fez isso para não ter que mudar quem a gente é. Sim, é uma questão de autopreservação. Só que antes de avançar, eu acho que a gente precisa definir um termo aí. Para quem nos ouve agora e está tentando visualizar isso na prática, o que exatamente esse estudo quer dizer com carne religiosa? É hipocrisia? É autopreservação? Porque soa com um jargão teológico bem pesado. É uma excelente pausa. Realmente a gente precisa esclarecer isso. Quando o texto fala de carne religiosa, ele não está falando só de alguém cometendo um erro moral super evidente. Tá. Carne religiosa é aquela parte da nossa natureza humana que quer desesperadamente parecer boa, sabe? Parecer aceitável, moral diante de Deus e das pessoas. Só que ela não quer mudar o coração. isso, ela se recusa absolutamente a perder o controle e se render. É aquela nossa inclinação natural de construir uma estética de santidade. A carne religiosa adora rituais, adora regras que ela consiga cumprir, aparência de piedade, mas ela odeia a vulnerabilidade, ela odeia a cruz, porque a cruz exige a morte do próprio ego, né? Nossa, faz todo sentido. Então a carne odeia perder as rédeas da situação. Exato. Então, o que as fontes argumentam é que o Ocidente criou uma maneira de ler a Bíblia onde o ego não precisa morrer. Ele só precisa se comportar bem, aprender uns conceitos teológicos e tá tudo certo. De ler a Bíblia, mas o jeito que a gente domesticou a leitura dela. Como a gente conseguiu fazer isso? E o estudo aponta que a raiz disso é o choque frontal entre a nossa forma ocidental de pensar e a tal da mentalidade hebraica original, né? E para entender como isso funciona, a gente tem que olhar para a nossa herança cultural. O Ocidente é filho direto da filosofia grega, sabe? Do pensamento lá de Sócrates, Platão, Aristóteles. A mente grega, ela é meio obcecada por categorizar, definir, dissecar e teorizar as coisas. Então, quando essa mente ocidental se depara com a fé, a primeira pergunta que ela faz é: qual é a definição teórica exata disso? É tipo uma necessidade de transformar tudo em abstração. Exatamente. Na mentalidade grega, conhecer alguma coisa significa que a gente tem a compreensão intelectual correta sobre aquilo. Como se a fé virasse uma prova de múltipla escolha. Tipo,
Se a pessoa marca o X na doutrina correta e sabe formular bem os conceitos na hora de falar, pronto, tá tudo resolvido. Gabaritou a espiritualidade. Pois é, só que a Bíblia não foi escrita por filósofos gregos. Ela foi forjada dentro de uma mentalidade hebraica antiga. E aí é que está o choque. Porque para o pensamento hebraico, a realidade não é um negócio abstrato, ela é muito concreta, ela é pactual, ela é aterradora e profundamente relacional. Não é teoria, né? Não. Para um hebreu, a verdade não é uma ideia que a gente guarda no intelecto. A verdade é fidelidade. O verbo hebraico para conhecer, que é o verbo yada, não quer dizer ter informações sobre um assunto. É mais profundo. Muito mais. Significa experimentar intimamente. Aliás, é a mesmíssima palavra que o Antigo Testamento usa para descrever a intimidade entre um marido e uma esposa. Uau! Então a pergunta na cabeça de um hebreu nunca vai ser como eu defino isso no papel. Nunca. A pergunta hebraica é sempre como é que essa realidade se manifesta nas minhas mãos, nos meus pés e na minha aliança com Deus. Como isso altera o jeito que eu ando, sabe? Olha, isso me faz pensar numa analogia muito do dia a dia. É a diferença exata entre a gente ler o manual de instrução de um paraquedas e efetivamente pular do avião confiando nele, Perfeita essa imagem. né? Porque, pensa bem, se a gente usar só a lente ocidental abstrata, a gente vai passar, 10 horas numa sala de aula discutindo aerodinâmica. A gente vai analisar a composição do nylon, calcular a corrente de vento. Fazer uma tese teológica sobre a gravidade. Exato. E aí a gente vira o maior especialista do mundo no conceito do paraquedas. E qual seria o problema de ser o especialista no conceito? O problema é que saber a aerodinâmica não salva ninguém do impacto com o chão, gente. A mente grega acha que a sala de aula já é suficiente. Mas o pensamento hebraico é a ação. É pegar o equipamento, colocar nas costas, ir até a porta do avião, sentir o vento e pular. É confiar a vida àquilo. Sensacional, é isso mesmo. O conhecimento hebraico só se consolida no ar, em queda livre. Sem o pulo, o manual não serve para nada. Exato. E essa analogia ilustra brilhantemente a tragédia que as fontes estão denunciando aqui. Porque a gente consegue ver como a lente ocidental rebaixa o padrão de Deus. A gente ficou tão confortável lá na sala de aula estudando o manual do paraquedas que a gente parou de exigir que as pessoas saltem. Verdade, a gente substituiu o salto pelo estudo. E qual a consequência disso? Sem essa vivência hebraica concreta e pactual, a gente acaba gerando um sistema religioso lotado de gente com a doutrina correta, com, formulações teológicas impecáveis. Pessoas super ortodoxas. Super, mas que vivem sem nenhum temor. Sem sinal de arrependimento profundo e sem depender de Deus de verdade. A pessoa sabe articular todo o vocabulário da fé perfeitamente, mas o núcleo ali do coração continua intacto, continua orgulhoso. A verdade vira um objeto de estudo que a gente tenta dominar, em vez de ser uma força viva que domina a gente, né? Exato. O que nos leva a um desdobramento disso que é meio inevitável. Porque se a fé vira só o estudo desse manual, o que acontece quando a gente falha? Porque se o importante é só concordar mentalmente com o conceito, o pecado deixa de ser uma traição contra uma aliança viva. Vira só um erro técnico. Sim, vira um erro de cálculo, uma resposta errada na prova. E é aqui que as fontes indicam a segunda grande marca da nossa lente ocidental, que é reduzir todo o padrão divino a apenas atos visíveis, a comportamentos que a gente pode medir. Porque, pensa bem, se a gente transforma aquelas realidades hebraicas super profundas em abstrações intelectuais, o único jeito de medir se alguém está indo bem é avaliando o comportamento externo. É ter uma régua visual. E o Ocidente adora focar no comportamento observável por um motivo muito pragmático. É fácil de medir, dá para administrar e, principalmente, dá para comparar com os outros. Claro. Lembra lá do conceito de carne religiosa. Ela sobrevive maravilhosamente bem quando a regra é só externa. Se o padrão de santidade for só, olha, não cometa um assassinato físico, ou não roube o carro do seu vizinho, A maioria das pessoas vai passar no teste. pois é. A imensa maioria vai chegar no fim do dia, olhar no espelho, checar a lista de tarefas morais e dizer: bom, eu sou uma pessoa justa. Não matei ninguém hoje.
Minha conta com Deus está em dia. Mas assim, deixa eu ser advogada do diabo por um minutinho aqui. Vamos lá. Para quem está acompanhando a gente agora naquela correria do dia a dia, trabalhando, pagando conta, não é natural a gente querer um checklist claro para saber se a gente está no caminho certo? Digo, ter métricas de comportamento bem definidas não ajuda a manter um pouco de ordem na sociedade? Falar faça isso e não faça aquilo parece necessário para a vida não virar um caos? Não, com certeza. E esse é um ponto muito crucial da discussão. Como organização social humana, a gente precisa de um checklist. As leis externas são indispensáveis para a sociedade não desmoronar. O problema, e é exatamente aí que o estudo ataca com força, é quando a gente pega essa ferramenta de contenção civil, social, e transforma ela no padrão de justificação diante de um Deus que é santo. Ah, entendi. Quando a gente confunde a lei social com o padrão divino. Exatamente. Quando a gente rebaixa o padrão da Bíblia para ser algo que a gente consegue cumprir com a nossa força de vontade, a gente está construindo o laboratório perfeito para o legalismo. Porque o padrão externo fica baixo o suficiente para alguém muito disciplinado cumprir. E essa pessoa nem precisa da graça. Não precisa. E, ao mesmo tempo, esse padrão fica autossuficiente para que essa pessoa disciplinada olhe para o lado, veja quem falhou no checklist e sinta uma superioridade moral que é repugnante. Nossa, é uma armadilha perfeita. A pessoa vence o mau comportamento externo, mas é completamente devorada pela arrogância lá dentro. Pois é, e o que é fascinante aqui é como as fontes trazem o contraste monumental lá do Sermão do Monte, no Evangelho de Mateus. Jesus estava lidando com pessoas que tinham feito exatamente isso. Eles pegaram a lei e fatiaram ela em centenas de micro-regras de comportamento. Um checklist gigante. Gigante. E o que Jesus faz? Ele não destrói a lei, ele resgata a lei. Ele puxa o padrão de volta para o nível hebraico original, quebrando o checklist no meio. Elevando o sarrafo. Ele diz tipo assim, olha, vocês ouviram que não se deve matar. Beleza. Mas eu estou dizendo que quem nutre ódio silencioso pelo irmão, lá no fundo do coração, já é um assassino. Uau! Ele ataca o tal do lachon arra, né? A fofoca, a maledicência. Ele ataca o adultério que só acontece no palco invisível da imaginação. Ele vai direto na jugular do orgulho e da hipocrisia. Basicamente, ele está dizendo que não adianta só controlar as mãos se a fábrica que comanda as mãos, que é o coração, está apodrecida. Exatamente. Jesus pega o padrão e coloca num nível onde ninguém, literalmente ninguém, consegue gabaritar a prova. Esse padrão hebraico mata o nosso orgulho porque ele expõe as intenções mais secretas que a gente tem. Ninguém lê o Sermão do Monte a sério e diz, tô indo super bem. Só se for um completo iludido. E esse desespero é intencional. O padrão divino foi desenhado para ser impossível para a carne religiosa. E isso serve para forçar o ser humano a abandonar a autojustificação, a cair de joelhos e perceber que depende totalmente da graça. Só que o Ocidente detesta não ter o controle. Detesta. Então, como a gente não quer perder o controle e o checklist cria essa ilusão de superioridade moral, a gente cai na terceira marca que as fontes identificam, a substituição do eixo relacional pelo eixo jurídico. Essa mudança de eixo é muito interessante. As fontes mostram que a gente trocou a ideia de aliança, presença e coração por um negócio puramente jurídico, moral e comportamental. A gente transformou o nosso relacionamento com Deus num grande tribunal. E eu entendo que a Bíblia tem uma dimensão jurídica bem forte, né? Ali no livro de Romanos, por exemplo, Paulo fala muito sobre justificação, sobre sermos absolvidos. Então, onde exatamente está o problema em enxergar a fé por essa lente de tribunal? Então, o erro não está em reconhecer que o tribunal existe. A justificação forense, essa ideia de ser declarado inocente pelos méritos de Cristo, é inegociável, é real. O erro é a gente não sair do tribunal. Como assim, morar no tribunal? A crítica das fontes é que o Ocidente reduziu drasticamente a nossa experiência com Deus. Essa mentalidade ocidental nossa, que é super influenciada pelo direito romano, enxerga Deus só como um grande juiz cósmico. E nós somos os réus. Nós somos os réus que só querem ser inocentados. Assim que o juiz bate o martelo e diz, não culpado, a transação acabou.
A gente pega nosso papel e vai embora. Cada um pro seu lado. Exato. Mas na mentalidade hebraica original, Deus não quer povoar o universo como uma multidão de réus perdoados que ficam de longe. Ele quer uma família. Os pactos que Deus faz se parecem muito mais com casamentos do que com contratos civis, sabe? Nossa, e aqui no estudo tem uma expressão fortíssima para isso, que ele deseja um coração circuncidado. Bem bíblico. Mas como a gente explica isso na prática, tirando o jargão? Como traduzir um coração circuncidado para quem está ouvindo a gente agora, sei lá, preso no trânsito, indo para o trabalho? Olha, se a gente pensar na circuncisão física lá do mundo antigo, ela é a remoção de um tecido para expor uma área sensível. Então, quando a mentalidade hebraica fala de coração circuncidado, ela está descrevendo uma remoção de defesas. Tirar a casca. Tirar a casca de insensibilidade, tirar a arrogância, a teimosia. Ter esse coração é andar numa vulnerabilidade constante diante de Deus. É andar em quebrantamento, sendo rápido para reconhecer o erro, rápido para se arrepender, sabe? Sentindo a dor de quebrar a aliança. Ou seja, o tribunal é só a porta de entrada, mas a aliança vulnerável é a casa onde a gente deveria morar. Brilhante, é isso. Mas o acidente prefere o tribunal porque lá a relação é impessoal. O réu não precisa amar o juiz, ele só precisa do alvará de soltura. Porque, num tribunal moderno do Ocidente, o réu sou eu. O advogado é o meu advogado. A sentença é minha. É tudo incrivelmente individualista. E as fontes conectam muito esse eixo jurídico com a privatização da fé. Como que isso acontece? Esse é talvez um dos pontos mais profundos que a gente tem nesse material. O iluminismo lá na Europa, com Descartes dizendo penso, logo existo, e depois a Revolução Industrial, tudo isso construiu no Ocidente uma sociedade que gira em torno da autonomia do indivíduo. A pessoa virou o centro do universo. Exato. Os direitos individuais viraram sagrados. Aí quando a gente, formatado por essa cultura individualista, abre uma Bíblia, que foi escrita numa cultura agrária, tribal, coletiva do Antigo Oriente Médio, É o choque de mundos. é um choque colossal. E sem perceber, a gente reescreve o texto na nossa cabeça. Aquela promessa que era comunitária vira o meu destino pessoal. A aliança de um povo inteiro vira a minha experiência particular. E assim, pá, a fé é privatizada. E se a fé é só minha, se a salvação é só minha, então é óbvio que as minhas falhas e os meus pecados também são só meus. É um problema puramente particular. E aqui, gente, é onde a coisa fica realmente interessante. Lembra daquela analogia? Do barco, né? Isso. Pense num grupo de pessoas, num barco, lá no meio do oceano. Quando o pecado vira uma falha apenas privada e não uma ruptura da aliança de toda a comunidade, é como se houvesse um vazamento no assoalho, bem embaixo da sua cadeira. E a água está entrando. A água está jorrando ali. Mas aí você vira para os outros passageiros e fala, fiquem tranquilos, tá? O furo tá aqui do meu lado. É um problema só da minha vida privada, não afeta vocês. Exatamente. E para levar essa sua metáfora ainda mais longe, as fontes dizem que a lente ocidental não só ignora esse vazamento, como a gente chega a elogiar o passageiro do barco. Como assim? Elogiar? Porque o cara tá usando um baldinho para tirar água que tá molhando o sapato dele, sem se importar que o navio inteiro tá afundando. E a gente chama esse baldinho de piedade pessoal. Caramba. Mas no meio do mar, não existe essa de o meu lado do barco. Na aliança hebraica, se um lado afunda, todo mundo morre junto. O pecado oculto de uma pessoa drena a vitalidade de toda a comunidade. Foi assim na história bíblica lá de Acã. Sim, a derrota afetou todo Israel. Mas com essa nossa lente ocidental privatizada, a gente perdeu completamente a coragem e o amor para cuidar uns dos outros. A gente para de corrigir o outro com medo de invadir o espaço dele. Exato, a gente tolera o raso, tolera a superficial, só para não causar nenhum desconforto. E se tá todo mundo focado em só tirar a água da própria cadeira, o que preenche o vazio que sobra na comunidade? A sensação que dá é que a religião passa a existir só para me fazer sentir bem na minha poltrona. E é justamente isso que nos leva para a quarta área que as fontes levantam, a cultura terapêutica. É o triunfo da lógica burguesa, como o estudo chama.
Lógica burguesa, é esse. Quando a gente perdeu essa noção hebraica de comunidade, de pavor a Deus, de aliança, o ideal cristão no Ocidente começou a ser moldado por métricas de sucesso social. O alvo não é mais a santidade. Não. O alvo passou a ser a construção de uma pessoa respeitável. Um indivíduo organizado, funcional, que paga imposto em dia, não causa barraco e é super aceito na sociedade. A religião virou um verniz, um adorno de decência para a classe média. Perfeito. Só que, olha, a gente precisa fazer uma pausa aqui. Porque para qualquer pessoa que nos ouve agora e se identifica com isso pode ser muito amargo de engolir. É muito desconfortável a gente olhar no espelho e perceber que aquele nosso desejo super normal de ter uma vida organizada, sem estresse, com boleto pago, pode, na verdade, estar trabalhando contra a nossa profundidade espiritual. É dolorido, né? É muito. A dor de perceber isso é real. Mas as fontes apontam que é uma dor super necessária. Porque a cultura do bem-estar sequestrou a forma como a gente lê o texto sagrado. A gente pegou a Bíblia e transformou ela num grande manual de autoajuda. Totalmente, a gente vai para o texto com perguntas erradas. Sim. A lente pragmática que a gente usa faz a gente perguntar coisas tipo: como esse versículo melhora a minha autoestima hoje? Como esse salmo pode me ajudar na liderança da minha empresa amanhã? Ou como que essa história me deixa menos ansioso? A gente exige que Deus atue como um terapeuta, só servindo ao nosso desempenho pessoal. Como se a graça fosse só um suplemento vitamínico, sabe? Uma cápsula a mais para me dar energia para eu conquistar os meus objetivos. Mas é aí que o estudo é cirúrgico. Se conectarmos isso com a mentalidade hebraica que a gente está vendo, a Escritura nunca foi inspirada para massagear a nossa autonomia. Pelo contrário, o padrão altíssimo de Deus serve para expor a nossa falência. A palavra não desceu do céu para dar dicas de como eu posso ser a minha melhor versão. Ela veio para destruir a nossa falsa independência e esmagar as nossas certezas vazias. E reconstruir tudo do zero, né? Totalmente dependente dele. Exato. Mas a abordagem terapêutica inverte isso. Ela coloca a gente no centro do palco e trata Deus como um assistente, que está ali só para nos ajudar a brilhar. É nesse cenário bizarro, regado a muito conforto terapêutico, individualismo e métricas de comportamento, que o estudo desenha o perfil de uma figura muito assustadora. O novo fariseu. Essa parte é de arrepiar. Porque quando a gente pensa em fariseu, a gente imagina aqueles caras antigos, de túnica, com a cara carrancuda, conspirando no templo. Mas o material destrói esse clichê. Totalmente. O fariseu moderno, na verdade, é aquele indivíduo socialmente impecável. Ele bate o ponto na religião, ele cumpre as regrinhas morais de boa, ele sabe falar o evangeliquez ou o jargão teológico perfeitamente e tem aquela família de comercial de margarina. Ele é admirado por todo mundo. Muito admirado. Só que, lá no fundo, o coração dele nunca foi esmagado e desnudado pela santidade de Deus. Ele é de pedra por dentro. Ele consegue ter absolutamente tudo sob controle, menos o próprio orgulho. E é exatamente sobre isso que aquela citação lá do começo falava. Lembra? Da carne religiosa sobrevivendo dentro da Bíblia. Faz todo sentido agora. Aquele padrão profundo hebraico, ele exige quebrantamento, exige a perda do controle, e a carne morre de medo disso. Então o que ela faz? Ela se apropria do sistema ocidental, porque o sistema ocidental é controlável. O fariseu moderno ama isso. Ele respira aliviado nesse ambiente, porque essa aparência de piedade garante o status dele e poupa ele do horror que seria ter que confessar as falhas reais, se expor e chorar diante de Deus. A estética engoliu a essência. E, bom, chegando agora no fim desse nosso mergulho super intenso, o que fica disso tudo? O que significa tudo isso? Eu acho que, para quem está acompanhando a gente e suportou todo esse desconforto até aqui, o maior choque é perceber que a grande ameaça à fé não está vindo de fora. Não são os críticos que estão destruindo tudo. Não. A maior ameaça está na nossa própria lente de leitura. O Ocidente não jogou a Escritura numa fogueira. A gente fez algo muito mais refinado. A gente a diluiu.
A gente trocou aquela realidade pactual e hebraica visceral por uns conceitos abstratos. Teoria. Substituiu o coração quebrantado e circuncidado por um checklist comportamental bem gerenciável. E a gente pegou a beleza perigosa da comunidade e transformou num projeto terapêutico focado no sucesso individual. A verdade é que a carne religiosa conseguiu construir o seu próprio castelo usando os tijolos da Bíblia. Dor, sabe? Reconhecer que a gente carrega essa lente ocidental, essa mentalidade grega e legalista, é o primeiro passo inescapável para a gente sarar. Tem que identificar a doença antes, né? Com certeza. A gente precisa ter a coragem de pedir que a gente pare de tentar gerenciar nossa própria moralidade. O convite dessas fontes não é para a gente se desesperar e jogar a toalha. O convite é voltar a depender ativamente da graça. Mas aquela graça escandalosa e indomável. É um convite para arrancar do rosto aqueles óculos que suavizavam as bordas, mesmo sabendo que no começo a luz vai fazer o nosso olho arder muito. Vai arder, mas é para enxergar de verdade. E pensando nesse impacto, o estudo deixa no ar uma provocação, sabe? Algo para a gente ficar ruminando depois que essa conversa acabar. Manda ver. Se a gente foi tão condicionado ao longo dos séculos a medir a nossa fé pelas coisas visíveis, pelo nosso comportamento, pelas nossas conquistas sociais e tudo mais. O que aconteceria se amanhã de manhã todas essas estruturas externas evaporassem? Nossa. Se arrancassem nossos checklists e ninguém mais batesse palma para o nosso sucesso social? O que ia sobrar lá dentro? Será que a gente encontraria um coração genuíno e sustentado por uma aliança com Deus, tipo a hebraica? Ou será que a gente ia descobrir com muito pavor que a nossa fé dependia mais das muletas do nosso sistema cultural do que da presença viva dele? Pesadíssimo. É o tipo de pergunta que destrói qualquer ilusão de que a gente pode ficar seguro na sala de aula só lendo o manual do paraquedas. Chegou a hora de descobrir se a gente tem coragem de pular. Gente, muito obrigada a todos que ficaram com a gente nesse mergulho. A gente espera que tenha trazido clareza, não aquela clareza superficial que só alisa nosso ego, mas a clareza que incomoda e que tem o poder de transformar os corações. Um abraço e até a próxima análise.